Oi, galera, todos bem? Vamos iniciar hoje matéria nova chamada Estudo de Gases. Nós vamos falar um pouquinho sobre o comportamento dos gases, as unidades de medidas que nós usamos, as transformações gasosas, equações de gases e leis volumétricas. Bastante assuntos, mas a matéria é bem tranquila, é bem rápida. Tá legal? Então vamos lá para a aula. A gente deve considerar, gente, em gases, quatro unidades de medidas, né? Quatro medidas, melhor dizendo. Temperatura, volume, pressão e massa. Esses são quatro pontos extremamente importantes para você fazer qualquer cálculo envolvendo gases. Então, repetindo, temperatura, volume, pressão e massa. Tá legal? Então, quais as unidades de medida que a gente usa nessas unidades? Temperatura, pelo Sistema Internacional de Unidades, tem que ser Kelvin. E o Kelvin, né, minha gente? Basta você pegar a temperatura em Celsius e acrescentar 273. Tá legal? Para relembrar. O volume tem que ser em litro. Tá? Mas você pode usar mililitro? Até pode. Pode usar metro cúbico? Até pode. Só que normalmente a gente usa litro. Tá? E aqui eu botei uma escalinha para a gente relembrar que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Eu também estou botando aqui uma conversãozinha para vocês. 1 metro cúbico são 10 elevado a 3 litros. 1.000 litros, que são 10 a 6 mililitros. Ao contrário, 1 mililitro são 10 a menos 3 litros, 10 a menos 6 metros cúbicos. Tá? Com essa conversãozinha aqui, vocês conseguem fazer boa parte dos exercícios. Pressão. Pressão, a gente trabalha com atmosfera, ATM. A gente pode também trabalhar com mmHg, que é milímetros da coluna de mercúrio. Na aula ao vivo eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, porque a gente tem mais tempo, o que é essa coluna de mercúrio, esses milímetros de mercúrio, essa medida de mercúrio. Tá? E também de Torricelli. Na verdade, gente, milímetro de mercúrio e Torricelli, eles têm a mesma escala, praticamente. Tá? Então, a relação é de 1 para 1. E quem determinou essa coluna de mercúrio aqui foi Torricelli. Tá? Então, na segunda-feira eu vou falar para vocês. E massa, gente, eu não botei aqui porque massa é grama, né? A gente já trabalhou tanto com isso, então acho que não há necessidade. Tá? Eu acho que tem uma conversãozinha assim, sim. Já ia esquecendo, né? 1 atm equivale a 76 centímetros de mercúrio, mas como nós vamos trabalhar normalmente com milímetros, de centímetro para milímetro, né? Basta multiplicar por 10. Então, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio, 2 atms o dobro, 3 atms o triplo, assim por diante, tá? Que equivale a 760 torr, de Torricelli, tá? Repetindo, galera, nós vamos usar mais, iremos usar mais atm e milímetro de mercúrio, tá? Vamos falar um pouquinho das transformações gasosas. Gente, eu quero só salientar para vocês, vou falar isso ao vivo também, que física vai dar muito mais enfoque nessa matéria. Muito mais. A gente está pegando aquilo que realmente nós vamos utilizar na química. Então, as transformações gasosas são importantes. Tá? Primeira transformação isotérmica. Prefixo iso, igual. Tá? Isótopos, átomos com o mesmo número de prótons. Então, isotérmica são transformações que ocorrem com temperatura constante, isso é, com a mesma temperatura. Nós temos a transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica, também chamada de isométrica, são sinônimos, com volume constante. A gente pode ter a transformação com temperatura constante, ou com volume constante, ou isobárica com pressão constante. Ou nenhuma das três constantes também, tá, gente? Com as três variando. Como eu falei para vocês que nós iremos trabalhar com pressão, volume, temperatura e massa, essas três que estão aqui entram direto nos cálculos, tá? E para isso nós vamos trabalhar com a equação geral dos gases. Essa equação é importantíssima, muito importante em cima dessas variáveis que eu acabei de falar para vocês. Logicamente que cada cientista, né, teve Charles, Boyle, Mariotti, Gay-Lussac, vários cientistas trabalharam com gases e determinaram, cada um determinou a sua fórmula até que a gente chegou numa equação geral, tá legal? Numa equação geral dos gases, que é a famosa, é só vocês olharem o que está escrito aí, PVT Povotor. Fácil, PVT Povotor.
que é o P, o que é o V, o que é o T? Pressão, volume e temperatura. O que é o índice I, o que é o índice O? Ou zero, como queiram. Gente, inicial e final. Se você considerar o I como inicial, zero o final, ou ao contrário, não muda nada. Tá? Desde que você tenha critérios. Se a pressão for constante, né, P1 vai ser igual a P0. Então, elas vão se anular. Se o volume for constante, V1 vai ser igual a V0. Eles vão se anular. O mesmo para a temperatura. Então, daí chegou-se a essa equação geral. A gente vai usar bastante. E nada melhor do que a gente já botar em prática ela, né? 20 litros de gás hidrogênio, lembre-se que eu falei numa das últimas aulas, H2, foram medidos a 27 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio, isso é pressão. Qual será o novo volume do gás que sofreu uma transformação? Ele saiu de 27 graus Celsius para 87 graus Celsius. A temperatura aumentou bastante. E o que aconteceu com a pressão? Caiu, né? Caiu de 700 para 600. Então, minha gente, o que eu estou querendo saber aí? O novo volume do gás. Olha só, gente. Qual é a condição que eu chamei de inicial? Pressão inicial, 700 milímetros de mercúrio, está ali destacado. Vocês vão começar a se acostumar que é assim que eu faço exercícios, quando a gente tem fórmulas. Eu destaco tudo do exercício, tá? Fica a dica. 20 litros é o volume inicial do meu, gás. Aqui logo no início da questão, ó, 20 litros, 20 litros. Está aqui os 700. Tá bom, gente? E última condição inicial, 27 graus Celsius. Aqui que a galera erra bastante. Não converte. Tem que converter. Tem que trabalhar com graus Kelvin. Tem que trabalhar com Kelvin. Então, dá 300. Vamos combinar uma coisa? É muito mais fácil fazer um cálculo com um valor 300 do que com 27. Então, vamos converter, minha gente. Qual é a situação final? Condição final. Condição final, minha pressão é de 600. Está lá, gente, no enunciado. 600 milímetros de mercúrio. Qual é o meu volume final? É o que eu quero. Qual é a temperatura final? 87 graus Celsius. Eu tenho que converter. 360 Kelvin. Tá legal? Jogando na fórmula, Pivot-Povetol. Repetindo. Por que eu vou usar Pivot-Povetol? Por que eu vou usar a equação dos gases? Equação geral dos gases. Porque eu tive uma situação inicial de pressão, volume e temperatura e passei a ter uma condição final. Eu tive uma alteração. Então, sempre que eu tiver uma alteração de um dos três, pressão, temperatura e volume, eu uso a equação geral dos gases. Então, olha só, gente. Pressão inicial, 700. Aí é quando você substituir, né, gente? Volume inicial, 20. Temperatura inicial, 300. Vocês entenderam por que eu gosto de fazer esse troço grandão aqui, ó, no início? Aí é só substituir na fórmula, gente. Tá legal? E aí a matemática vai ajudar vocês. 28 litros. Então, o que aconteceu com o meu volume quando eu tive um aumento da temperatura e uma diminuição da pressão? O volume aumentou de 20 para 28 litros. Quer dizer, houve uma expansão do gás. Tá? Houve uma expansão. O gás ocupou um volume maior. Um exemplo que pode acontecer isso, não esse que está aí, mas o airbag. O que é o airbag? Airbag é a criação de nitrogênio, criação de gás, que ocupa um volume muito grande. Tá? Então, aí houve uma expansão do gás. Tá legal? O uso do amoníaco NH3 nos cigarros aumenta o impacto e o efeito da nicotina. Ele age ali no cigarro para aumentar a dependência do fumante, tá, gente? Suponha que uma amostra de cigarro contenha 5 ml de amônia. Isso é volume, tá bom? A 27 graus Celsius. Vamos começar a destacar já isso daí. Se aquecemos o cigarro, quer dizer, acendeu o cigarro, tacou fogo nele, ele foi para 627 graus Celsius, temperatura bastante alta, mantendo essa pressão constante. Por quê? Porque está a nível do mar, gente. Então a pressão não varia tanto. Em recipiente aberto não varia. O volume de amônia em mililitro será D. Galera, se eu tivesse dado para vocês cada uma das transformações isotérmica, isobárica, isovolumétrica, passo a passo, falando das regras, falando das fórmulas, nossa, a gente ia dar uma volta danada. Eu preferi jogar a fórmula direta para vocês, que vocês vão entender que ela vai fazer sentido agora. Olha só, qual é a condição inicial? Quais são as condições iniciais, né? Volume inicial 5, temperatura 300, a pressão ele não me deu, né? A pressão, ele disse que a pressão ficava constante. Condição final, né? A pressão é constante, P0 é igual a P1, ou PI, como queiram. Volume final é o que ele quer saber. Temperatura final 900. Então, quando a gente jogar na fórmula, tá? PI é igual a P0. Então, você vai ter VT, Potó. Então, gente, para que a gente vai ficar decorando milhões de fórmulas? Equação geral, você mata a charada. Basta saber alguns princípios básicos. Se a pressão é constante, elas vão se anular. Se o volume for constante, eles vão se anular. Se a temperatura for constante, elas vão se anular.
A física vai dar todas as fórmulas para vocês. Deixa com eles. Se não já deram também, eu não sei onde eles estão. Depois vocês comentem para mim se eles já deram nossa matéria. Então, galera, substituindo os valores, olha lá, eu igualei PI, né, igual a P0, substituí ali na fórmula. Resultado, 15 litros, quer dizer, 15 mililitros. Eu tinha 5 mililitros e passei a ter 15 mililitros, ok? Observação. André, você falou no início que era para trabalhar com litros. Sim, falei e repito. O ideal é trabalhar com litros. Se vocês voltarem à gravação, vocês vão ver que eu falei que é o ideal. Tá? É o mais usado, preferência. Porém, gente, quando eu tiver uma fórmula nesse padrão assim, em que eu tenho pressão de um lado, pressão do outro, volume de um lado, volume do outro, temperatura de um lado, temperatura do outro, naquelas unidades que tem escala centesimal, eu posso usar qualquer unidade. André, o que é escala centesimal? Se eu passar de mililitro para litro, eu tenho que dividir por 1000. Então, aqui, esse resultado final vai dar dividido por 1000 também. Então, se eu usar ml aqui, estou rabiscando a fórmula, aqui eu vou ter ml. Se eu usar litro, aqui é litro. Se eu usar metro cúbico, é metro cúbico. A obrigatoriedade é usar as mesmas unidades. Com pressão, se eu te der a pressão em atm e pedir em milímetro de mercúrio, aí já vai ficar mais complicado. Você só pode trabalhar com uma. Já a temperatura, tá legal? Olha só, de 300 para 900. É o triplo, concordam comigo? De 300 para 900 eu multipliquei por 3. Eu pergunto a vocês, a temperatura inicial era 27 graus. A final era 627. Eu multipliquei por 3? Não. Então ela não é uma escala centesimal, ela não cresce na mesma proporção. Então, gente, nesse caso, a gente é obrigado a trabalhar com Kelvin. Tá legal? Imagina se um gás estiver a 0 graus Celsius. É difícil um gás estar a 0 graus Celsius? Não, gente. O congelador da tua casa bota menos que isso, inclusive. Mas você bota a 0. Imagina você botar aqui uma temperatura, qualquer uma das duas, igual a 0. Acabou, cara. Acabou o teu problema. Você não faz mais nada. Dividir por 0? Pode. Né? Então, gente, por isso que a gente usa Kelvin. Outro motivo. Não existe o 0 Kelvin, que é o tal do zero absoluto, inércia total das moléculas. As moléculas não vibram a 0 graus Kelvin. Não tem, que é o menos 273. Nada chegou a menos 273 Celsius. Ou 0 Kelvin. Eu, pelo menos, desconheço. Tá? Lei volumétrica das reações químicas. Aqui tem muito mais texto do que propriamente dito, tá, gente? Mas tem alguns pontos extremamente importantes que é bom vocês saberem. Tá? Quando medimos nas mesmas condições de pressão e temperatura, isso é, eu não posso aquecer, não posso esfriar, não posso aumentar, não posso diminuir a pressão, tem temperatura, não posso mexer em nada. Eu tenho que comparar os valores de uma reação onde todos os integrantes estejam nas mesmas condições, isso é, dentro do mesmo recipiente e que não haja variação de volume, de pressão, de temperaturas e nada. A condição inicial tem que ser igual à final. Então, essa é uma das condições. Nós vamos ver algumas. Tá? Os volumes dos reagentes e dos produtos gasosos formam uma proporção constante de menores números inteiros. André, você já falou alguma coisa para a gente de menores números inteiros? Sim, balanceamento de reação. E tem tudo a ver aqui. Vamos deixar o texto, vamos para o exercício, que é muito mais fácil fazer exercício do que ler a teoria. Mas não se esqueça do que está marcado lá em cima, nas mesmas condições. Tá bom? 15 litros de hidrogênio, H2, reagiram nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, está valendo a lei volumétrica. Com 15 litros de cloro. Então, 15 litros de hidrogênio reagiram com 15 litros de cloro. Calcule o volume de cloreto de hidrogênio formado. Cloreto de hidrogênio é o ácido clorídrico HCl gasoso. Não se esqueça que a gente só vai trabalhar com gás, tá? Por enquanto. Essa é a minha reação. Quanto que eu botei de hidrogênio? 15. Quanto que eu botei de cloro? 15. Quanto que eu tenho de HCl? Não sei. Bom, gente, se existe uma proporção constante, qual vai ser essa proporção constante? Eu não tenho 1 mol de H2? Eu não tenho 1 mol de Cl2? Eu não tenho 2 mols de HCl? Então, para cada 1 mol de H2, eu preciso de 1 mol de Cl2. Para cada 15 litros de H2, eu vou precisar de 15 litros de Cl2. Logo, quanto que eu vou obter? Se esse valor que está aqui do HCl é o dobro desse cara, esse valor daqui vai ser o dobro desse cara, vai ser o dobro desse cara.
30 litros. Falei para vocês que o exercício é mais fácil do que a teoria. Vamos ver se realmente é. Vamos fazer mais um exemplo? Olha lá, simplificando, existe a proporção. 1 mol, 2 mols. Numa determinada condição de temperatura e pressão, foram preparados 6 litros de água gasosa. Calcule a quantidade em litros de hidrogênio e oxigênio. Quer dizer, eu estou te dando o quanto que eu formei. Olha a reação, gente. Eu sou um cara gente boa, estou dando ela já balanceada para vocês. Se eu tenho 6 litros de água formada, quanto que eu vou ter de hidrogênio, quanto eu vou ter de oxigênio? Reparem, eu tenho 2 para 1 para 2. Cara, eu já tenho 2 aqui. Eu tenho 2 aqui. Então, se esses dois valores são iguais, esses dois valores deverão ser iguais. Olha lá. Se esse valor daqui do oxigênio é a metade desse cara, esse valor daqui vai ter que ser a metade desses dois. Olha lá. Mas, André, como é que eu posso pegar 6 litros, jogar com 3 litros e formar 6 litros? Você não falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Sim, eu vou falar isso mais algumas vezes. Mas é a massa, gente. Volume não. Tá legal? Se você pegar 6 litros de hidrogênio, 3 litros de oxigênio, tá? Os dois nas mesmas condições de temperatura e pressão, botar no recipiente, você forma 6 litros de água. Tá legal? Então tá lá, 2 para 1 para 2. Isso aqui não precisa, isso aqui só faz parte mesmo da explicação, né? A resposta está aqui embaixo. Tá? Beijos, meus amores. Estou morrendo de saudade. Espero que vocês tenham compreendido a nossa matéria. A gente vai ficar 3 semaninhas vendo gases, sem pressa, sem estresse. Na aula ao vivo eu vou falar isso tudo que eu falei para vocês mais detalhado, ouvindo vocês, tirando as dúvidas. Tá legal? Na semana que vem a gente vai continuar falando de gases. E quem sabe na terceira semana, aí sim, a gente trabalha muitos exercícios. Essa matéria é muito importante, cai bastante nos vestibulares. Bom? Morrendo de saudade mesmo de vocês, é de coração, tá? Um beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Tchau.